noite a todos. Eu sou a Paula Pecchia, responsável pela comunicação e marketing na Inove Magistral, e gostaria de dar as boas-vindas a todos os prescritores, profissionais de farmácia e da saúde que estão aqui presentes nesse incrível webinar. E antes de passar a palavra para a doutora Daniela Lodetti, gostaria de informar que o chat permanecerá fechado, para que vocês possam focar no conteúdo, mas as orientações estão lá sobre como fazer as perguntas. Então, as orientações ficarão fixadas no chat. Obrigada, Dani. Agora é com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não quero saber se estão cansados. Agora vocês vão ter que me aguentar falar, viu? Até porque esse tema é um tema muito importante, é um tema que tem uma alta demanda nos consultórios, cada vez mais a saúde mental, e não só associado a doenças, mas a saúde cognitiva. A gente está muito focado em como eu posso manter o cérebro mais eficiente, saudável, manter a produtividade dele ao longo de toda a vida, porque o nosso cérebro não pode envelhecer mais rápido que nós, mas o nosso estilo de vida está fazendo isso. E a gente tem se dedicado cada vez mais a entender o que é que a gente pode fazer aí para fazer um anti-aging cerebral, né? E ajudar esse cérebro a ser mais eficiente. É claro que também existe uma linha, né, de pesquisa imensa sobre tratamento na depressão, na ansiedade, no TDAH, nas doenças neurodegenerativas. Então, tem linha de pesquisa, de trabalho, de aplicação prática para tudo. E se a gente conseguir mergulhar aí na literatura científica, vai descobrir um mundo de possibilidades de tratamento quando o assunto é saúde mental e performance cognitiva. E a saúde mental, ela vai muito além, né? Imagine que a gente aqui no Instituto, a gente tem alguns projetos externos, que um deles é a neuronutrição nas empresas. A gente leva palestras e treinamento para o mundo corporativo, para auxiliar as pessoas na produtividade. Então, em foco em atenção, em criatividade, redução de burnout. Isso tudo é cuidar de cérebro, né? Podemos extrapolar aqui, né, muito além de doenças. A gente também tem um outro projeto aqui chamado de neuronutrição nas escolas. A gente orienta as famílias para como que deve ser a alimentação e planejar a suplementação, por exemplo, da galera que está aí no pré-vestibular. Segurar a ansiedade, ter um bom desempenho cognitivo nas provas. Por isso, se você ainda não mergulhou em saúde mental, pode ligar aí o ON, porque você está perdendo uma vertente de trabalho que é impressionante, maravilhosa, e com milhares de aplicações práticas, tá? Então, não sei se vocês aí têm consultório, se vocês clinicam, se vocês são farmacêuticos, nutricionistas, médicos, ou se são empresários, né, donos de farmácia de manipulação. Invistam em tudo que está relacionado a cérebro, tá? Porque cada vez mais o mercado ele vai pedir. E como a Paulinha falou, nós vamos deixar as perguntas para o final, então pode aí, ao longo da aula, o que você for tendo de dúvida ou for achando interessante, pode anotar aí na caderneta, que no final você coloca aqui no chat e eu respondo as perguntas, tá? A ideia aqui é aproximar cada vez mais vocês de conhecimento sobre como é que o cérebro funciona, né? O que que a gente precisa fornecer para o cérebro ter eficiência e, obviamente, não cair em pegadinha, em armadilha, em promessa, né? A gente precisa realmente de muita ciência e compreensão de toda a bioquímica cerebral, de toda a neurofisiologia e as neurociências, né? Essa junção das neurociências com a nutrição, gerando a neuronutrição, é um mundo de possibilidades. Ok? Eu quero perguntar para a produção se eu já posso começar, ou eu dou 3 minutinhos para o povo ir chegando. Eu pergunto e já respondo. Posso começar, né? Aí, a galera que for chegando vai, espera aí um pouquinho, vai mandando, vai
né, acompanhando aqui e vamos nessa, tá? Muito bem, a produção já me deu aqui a carta branca, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai desenvolver aqui um raciocínio sobre a programação, né? O raciocínio para que você organize uma suplementação voltada à saúde do cérebro. Pensando aqui em saúde cognitiva, em performance cognitiva, em proteger os neurônios contra danos, contra problemas, contra, né, danos que podem aparecer ao longo de toda a vida. Lembrem que depois as perguntas, né? Aqui no chat tem uma orientação de como é que você vai enviar suas perguntas, tá? Pode clicar aqui na bolinha do chat, tem lá uma orientação, mas as perguntas vêm depois. Então, vamos lá cuidar de cérebro, né? E a grande pergunta que a gente se faz é essa. Daniel, pelo amor de Deus, o que é que esse cérebro precisa para ser eficiente? Vamos falar aqui de cognição, tá? O que é que eu preciso para ter um cérebro eficiente? Para ter foco, atenção sustentada, memória, processamento cognitivo, fluência verbal, planejamento, organização. O que é que eu tenho que dar para o meu cérebro para ele conseguir fazer isso com eficiência, cada vez mais, ou então pelo menos manter essa eficiência, não deixar o cérebro ir perdendo a eficiência ao longo dos anos? Eu divido esse processo em algumas etapas na prática. Então, aqui você tem um neurônio pré-sináptico, ele está saindo de uma região do cérebro, e encontrando outro, aqui eu tenho um neurônio pós-sináptico. Então, esses neurônios precisam se comunicar. E como é que eles se comunicam? Então, um neurônio, o neurônio pré-sináptico, por exemplo, ele produz o neurotransmissor. Então, vamos dizer que eu tenho aqui um neurônio da região lá dos núcleos da RAF. Ele está produzindo serotonina. Então, ele produziu o neurotransmissor, ele libera esse neurotransmissor na fenda sináptica e tem que ter alguém para receber. Então, eu preciso do neurônio pós-sináptico para que essa conversa aconteça. Então, esse neurônio, para conseguir produzir o neurotransmissor, ele tem uma série de exigências, macronutrientes específicos, micronutrientes específicos e sempre ATP, energia. Não adianta você entupir de triptofano, de tirosina, de metilfolato, de nutrientes na produção do neurotransmissor, se não tem energia para grudar esses ingredientes e formar uma serotonina ou uma dopamina, ou uma norepinefrina, ou o que quer que seja. Então, cada neurotransmissor tem a sua demanda de nutrientes. Por isso, quando a gente quer aumentar a dopamina, a gente concentra em tirosina e fenilalanina. Quando a gente quer aumentar a serotonina, a gente concentra em triptofano ou em 5-HTP. A gente tem que ver naquela situação, dependendo de qual sintoma que o paciente apresenta, qual o neurotransmissor que eu preciso dar uma forcinha. Mas, independente do neurotransmissor, todos eles demandam ATP para serem produzidos. E esse neurônio que produziu o neurotransmissor, ele vai fazer um movimento, né, essa flexibilidade da membrana, e vai fazer a exocitose do neurotransmissor. O neurônio pós-sináptico, então, recebe esse neurotransmissor. O neurotransmissor vai se ligar em receptores que estão na membrana do neurônio pós-sináptico e desencadear uma série de reações, e isso modula o metabolismo do neurônio e modula o funcionamento do cérebro, mudando o meu humor, meu raciocínio, meu foco, minha percepção de estresse, enfim, parâmetros cognitivos, emocionais. E quanto mais perninhas esse neurônio pós-sináptico tiver, mais ele vai ser capaz de receber um neurotransmissor e funcionar. Então, imagine esse neurônio aqui pré-sináptico. Ele se lascou, produziu a serotonina, liberou para o neurônio pós-sináptico, só que o neurônio pós-sináptico é capenga, tem 3 pernas penduradas e não recebe direito esse neurotransmissor. Então, você tem uma redução da densidade sináptica, você tem uma redução da conectividade entre esses neurônios. Isso já é um grande prejuízo, porque atrapalha os neurônios de se comunicarem. Então, eu tenho que produzir o neurotransmissor, ele tem que estar, os neurônios conectados, um neurônio conectado com muitos e muitos outros, e esse neurônio que recebeu o neurotransmissor, ele tem que estar com o metabolismo com uma boa resposta. Então, quando o neurotransmissor encontra aqui o neurônio pós-sináptico, existe um montão de reações químicas que acontecem aqui, que isso tem que ser bem feito. Se esse neurônio não tem condição de
tocar as reações químicas adiante, porque não tem energia, porque não tem nutrientes, o neurotransmissor também não é eficaz. Então, eu preciso ter um neurônio preparado para produzir o neurotransmissor e neurônio preparado para receber. E, obviamente, essa estrutura precisa ser protegida, porque, por exemplo, eu posso aqui oxidar membranas neuronais, eu posso oxidar o próprio BH4, que é um cofator fundamental na produção da dopamina, da serotonina, eu posso ter estresse oxidativo de mitocôndria, então eu posso ter vários inimigos que agridem as estruturas dos neurônios, tanto do pré quanto do pós-sináptico, e acabam com seu funcionamento, acabam com essa conectividade entre esses neurônios. E isso tudo prejudica a nossa cognição ou a nossa regulação emocional. Porque imagina um estresse oxidativo oxidando essa membrana neuronal aqui. Essa membrana, ela ancora os receptores. Se os receptores dos neurotransmissores estão ancorados numa membrana oxidada, essa conexão, ela perde eficácia. Ou então, se eu tenho uma mitocôndria sofrendo estresse oxidativo, ela vai ter uma produção de ATP menor e eu vou ter menos energia para produzir o meu neurotransmissor. Então, pode dar ruim em um monte de lugar. A gente se concentra muito, a depressão é falta de serotonina, tá? Enfim, não é isso apenas, mas é uma associação, é. Então, basta eu inibir recaptação de serotonina, manter a serotonina aqui fora? Não. E se o neurônio aqui não estiver conseguindo produzir a serotonina, por uma série de motivos? Ou se eu tiver uma baixa conexão, os neurônios que recebem a serotonina são capenga, não tem perninha para receber. Ou se essas estruturas estiverem oxidadas, reduzindo a comunicação e eficácia do neurotransmissor. Isso tudo prejudica a conversa entre os neurotransmissores, entre os neurônios. E isso tanto dopaminérgicos, quanto serotoninérgicos, quanto colinérgicos, noradrenérgicos e por aí vai. Então, o cérebro, ele perde a eficácia da comunicação entre os neurônios e isso prejudica, né, milhões de coisas e a gente precisa garantir que isso funcione direitinho. Então, imagine, quem é que vocês acham que vai se comunicar melhor? Esse neurônio aqui, ó, que tá calvo, sem perna, todo, né? Olha aqui, vejam como ele tem muito menos dendritos, muito menos terminações sinápticas em relação a esse. Então, esse neurônio aqui, ele vai ter muito mais capacidade de se comunicar com os outros, tanto de liberar o neurotransmissor, quanto de receber. Ele vai ter muito mais superfícies com receptores de neurotransmissores para poder se comunicar com os outros. Então, eu preciso dessa densidade sináptica. Não basta ter um neurotransmissor na fenda sináptica, eu preciso ter quem receba preparado para receber esse neurotransmissor com muitos receptores, com muitos dendritos, com muitas terminações sinápticas, para que esse neurotransmissor faça efeito. E nós temos uma série de problemas ao longo da nossa vida que vão reduzindo essa quantidade de dendritos, vão reduzindo as nossas terminações sinápticas. E isso vai fazendo com que os neurônios se comuniquem cada vez menos. E aí, muitas vezes, não adianta você simplesmente, vou usar aqui, eu estou com um problema de memória, eu acho que eu tenho Alzheimer. Vamos usar aqui um medicamento que inibe a degradação da acetilcolina, né? Um medicamento que inibe a acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina. Ok, você vai ter mais acetilcolina na fenda sináptica? Você pode até ter. Mas e as perninhas dos neurônios pós-sinápticos que recebem esse neurotransmissor? Elas estão lá? Eu tenho bastante densidade sináptica? Eu tenho bastante terminações sinápticas esperando a acetilcolina? E se isso não acontecer, essa acetilcolina vai ter uma perda da eficácia. Não adianta eu só tê-la na fenda sináptica se quem recebe não está preparado para receber. E é muito comum também, por exemplo, paciente que tem Alzheimer, ele utiliza esse medicamento e percebe uma eficácia baixa. Por quê? Porque o medicamento inibe a degradação da acetilcolina. Se o neurônio que produziu a acetilcolina não estiver conseguindo produzir acetilcolina, essa acetilcolina vai ficar muito baixa, e mesmo que eu iniba a sua degradação, eu vou ter ainda pouca acetilcolina na fenda sináptica. Então, eu preciso trabalhar a capacidade que o neurônio tem de produzir acetilcolina, e eu preciso trabalhar a quantidade de dendritos, o aumento da densidade sináptica do neurônio que recebe.
nem tudo é só sobre ter neurotransmissor na fenda sináptica. Eu preciso trabalhar quem produz e quem recebe. Se quem produz não consegue produzir, você vai ter aumento da neurotransmissão de que forma? Por mais que você esteja inibindo a recaptação de serotonina, dopamina, norepinefrina, eu vou concentrar pouco neurotransmissor na fenda sináptica, porque a produção está prejudicada. E essa produção pode estar prejudicada simplesmente porque não tem ATP, porque não tem energia, porque o neurônio não tem condição de nutrientes de fabricar nada. Ou então, o neurônio que recebe tem uma baixa densidade sináptica, tem uma baixa quantidade de dendritos e não consegue receber bem esse neurotransmissor. Esse aqui é o princípio da neuroplasticidade. Precisa haver conexão entre os neurônios para que o neurotransmissor faça o que tem que ser feito. Não adianta eu aumentar o neurotransmissor na fenda sináptica com o medicamento se eu não tenho plateia para receber. Ou seja, se eu tenho uma baixa neuroplasticidade. Inclusive, tem, né, pesquisadores que falam que a depressão é também associada à baixa neuroplasticidade. Sim, a baixa capacidade de distribuir, de receber serotonina em diversas regiões do cérebro, por uma baixa interação entre quem produz e quem recebe. Então, eu preciso ter isso de qualquer forma. E hoje a gente é muito focado em antidepressivos e medicamentos, mas nós esquecemos de todos os pré-requisitos que são necessários para que o cérebro funcione direito. Então, imagine vocês, aqui eu tenho um neurônio, por exemplo, que está produzindo o neurotransmissor. Ele está liberando o neurotransmissor e aqui estão os neurônios pós-sinápticos, cheios de terminações sinápticas, né, cheios de dendritos, recebendo o neurotransmissor. E essa conexão tem que ser intensa, tem que ter uma alta densidade sináptica. E esse neurônio está produzindo o neurotransmissor, ele vai usar nutrientes e ele vai obrigatoriamente usar ATP para que eu tenha neurotransmissor. Então, vocês podem ver que a função mitocondrial aqui é imprescindível e a molécula, né, na produção do ATP, e a molécula de ATP, ela é estabilizada pelo magnésio. Então, nossa, se eu tiver deficiência de magnésio, isso acaba prejudicando a minha disponibilidade de ATP? Com certeza. E o ATP, não adianta você não gostar. Mas acho que não. Não importa se acha que não. É necessário em altíssima quantidade. E num cérebro jovem saudável, 90, 95% do ATP produzido vem da glicose e o demais vem dos corpos cetônicos. Mas não importa de onde o ATP tenha vindo, a molécula de magnésio precisa estar lá, porque o ATP contém uma molécula de magnésio, né, para poder estabilizar a sua estrutura. E quando a gente começa a olhar, nossa, lá no cérebro, onde mais que o magnésio se liga? Mas era uma cacetada de coisa. Olha lá, na molécula de ATP, na fosfocreatina, por exemplo, são duas moléculas que precisam ter magnésio na sua estrutura. Então, o magnésio é fundamental para que eu tenha disponibilidade de energia no neurônio, para que o neurônio consiga produzir o neurotransmissor. E o neurônio que recebe o neurotransmissor também gasta energia para trabalhar de acordo com o que o neurotransmissor estimulou. Então, olha só como é muito mais complexo do que a gente imagina. Esse neurônio azul aqui é quem está produzindo a serotonina. Então, esse neurônio está captando o triptofano, e o triptofano está sendo convertido a 5-HTP e a serotonina. Então, essa reação 1 aqui é a reação que é catalisada pela triptofano-hidroxilase. Um dos cofatores da triptofano-hidroxilase é o magnésio. Então, eu não consigo ter uma produção de serotonina com deficiência de magnésio. E outra, para que eu consiga juntar essas pecinhas, eu gasto ATP. E o ATP também tem uma molécula de magnésio na sua estrutura para estabilizar. Então, imagine, se me falta ATP para o neurônio que produziu a serotonina, se me falta magnésio, como que o neurônio vai produzir o neurotransmissor? Está faltando uma molécula que é imprescindível. E da mesma forma, olha aqui o neurônio, então o neurônio produziu a serotonina, lembrando que aqui eu preciso do triptofano, aqui eu preciso de metilfolato, vitamina D, magnésio, ferro, vitamina B3, e aqui na outra reação eu preciso de vitamina B6. Então, o neurônio produziu a serotonina, ela foi armazenada em vesículas sinápticas e foi feita aqui a exocitose.
E a serotonina, na fenda sináptica, vai encontrar um neurônio pós-sináptico e encontra receptores. Então, imagina que a serotonina está encontrando um receptor de serotonina. E quando essa conexão acontece, várias reações químicas no neurônio pós-sináptico são desencadeadas. E olha o que essas reações químicas demandam: ATP. Tira o ATP lá do neurônio que recebeu a serotonina, vê se vai adiantar chegar a serotonina. A serotonina não consegue fazer nada. É como se ela fosse um maestro. Ela fala, neurônio, vamos lá trabalhar as XYZ. Ele fala, minha senhora, não consigo. Não estou conseguindo fazer nada. Não tem energia, não tem molécula, não tem inositol, não tem fosfato. Eu não tenho condição de fazer nada que a senhora quer, porque me falta matéria-prima. E um desses elementos é justamente o ATP. Então, pensem aqui em função mitocondrial e pense no que é necessário para produzir e estruturar uma molécula de ATP. E aí você vai pensar em glicose, em vitaminas do complexo B, em mitocôndria, em oxigênio, perfusão sanguínea e magnésio. Se não, aqui não vai. E onde é que atua um antidepressivo? O antidepressivo atua aqui, ó, né? Enfim, é óbvio que tem vários mecanismos de ação, mas um dos principais mecanismos de ação de um antidepressivo é o quê? Então, o neurônio produziu a serotonina, jogou na fenda sináptica, é aqui fora que a serotonina vai trabalhar, vai modular o meu humor, vai modular muitas funções, e depois de um tempo ela volta para o neurônio pré-sináptico. E o antidepressivo atua aqui, ó, inibindo a recaptação, segura a serotonina lá fora. E aí eu pergunto, se o neurônio 1 não conseguiu produzir a serotonina, o medicamento vai fazer efeito? E o que é que eu preciso dar para o neurônio produtor de serotonina produzir a serotonina? As milhões de moléculas necessárias. O triptofano, o complexo B, o ferro, o magnésio, a B3, né, o metilfolato. Isso aqui tem que ter. E aí, beleza, ele conseguiu produzir? Conseguiu. Você nutriu ele, beleza, deu certo. Mas e quem recebe a serotonina? Tá lá, cheio de perninha, cheio de receptor, com uma alta neuroplasticidade, uma alta superfície de contato e interação com o neurônio pré-sináptico? Se não tiver, não. E uma das coisas que marcam o processo de envelhecimento do cérebro é justamente essa redução das terminações sinápticas. Uma das coisas que marca o envelhecimento do cérebro é a redução da comunicação entre os neurônios. Você pode usar antidepressivo, você pode usar o que for, mas você não consegue resgatar essa conectividade entre os neurônios se você não preservar, se você não cuidar, se você não proteger essa estrutura. É como se, ao longo da nossa idade, né, ao longo dos anos, o nosso neurônio, que inicialmente era assim, ele foi ficando assim. Porque, como eu falei, uma das coisas que marca o envelhecimento do cérebro é a redução da densidade sináptica. Os neurônios vão se perdendo a comunicação. E a gente precisa cultivar isso. Nossa, Daniele, como é que eu faço para poder não deixar a quantidade, né, de dendritos, essa comunicação entre os neurônios diminuir? O que é que eu posso fazer para manter os neurônios em comunicação? O que eu posso fazer para que eu tenha muitas perninhas no neurônio pós-sináptico recebendo os neurotransmissores? Isso é algo que a gente precisa investir, pensar. Por quê? Porque, como falei, a redução da densidade sináptica é uma das coisas que marca o processo de envelhecimento cerebral. A outra é a redução da perfusão sanguínea, da chegada de sangue ao cérebro. Menos oxigênio, menos nutrientes, menos tudo para o cérebro, menos combustível. Ele vai reduzindo as suas funções metabólicas. Então, imagina, eu tenho um neurônio menos nutrido, e menos nutrido, além disso, ele está menos em contato com os outros. Esse cérebro não vai funcionar da mesma forma. Então, a gente precisa cultivar isso. Se você quiser pensar aí no seu anti-aging cerebral, né, é uma variedade de atividades, mas cultive, estimule o aumento da chegada de sangue para o seu cérebro. E aí você vai ver hidratação, e principalmente alimentos ricos em nitrato, que aumenta a produção do óxido nítrico. Você vai também fazer o quê? Proteger as suas sinapses. Você vai proteger as perninhas dos neurônios para que elas não vão encolhendo, para que elas não reduzam a sua densidade, fazendo com que haja uma redução da comunicação entre os neurônios.
E uma das coisas que reduz a quantidade de perninhas, de terminações sinápticas dos neurônios, é quando entra cálcio em excesso dentro do neurônio. Então, ao longo da nossa vida, nós temos 1 milhão de coisas que acontecem que acabam permitindo que muito cálcio entre nesse neurônio aqui. E essa entrada excessiva de cálcio pode sim fazer essa sinapse ser engolida. E aí, ao longo da vida, vários momentos desse, você vai tendo uma redução da densidade sináptica. Ou então, quando é que há uma redução, né, da quantidade de perninhas que recebe o neurônio? Quando tem menos neurotransmissor na fenda sináptica. O neurotransmissor é a voz do neurônio. Então, o neurônio produziu um neurotransmissor e jogou para o outro. Se esse aqui não está conseguindo produzir um neurotransmissor por algum motivo, esse aqui fala, você não quer conversa comigo? Então tá, então vou me retirar. Então você vai também perdendo a comunicação entre os neurônios quando a quantidade de neurotransmissores, ela baixa na fenda sináptica. E ela pode baixar por uma série de motivos. Também por conta da disfunção mitocondrial que acontece com o envelhecimento e tem menos energia nesse neurônio, menos condição de produzir neurotransmissores, e essa comunicação ela vai se perdendo. E a gente tem que fazer justamente o contrário, estimular o funcionamento da mitocôndria, eu preciso ajudar na produção de neurotransmissor, eu preciso dar nutrientes na produção do neurotransmissor, eu preciso proteger esse neurônio, essas perninhas do neurônio pós-sináptico, para que elas não sejam engolidas. Eu não posso fazer com que muito cálcio entre dentro delas. E eu não posso também perder a comunicação. Tem que ter neurotransmissor na fenda sináptica. Então, o neurônio 1 tem que ser nutrido e o neurônio 2 tem que ser protegido para essa conversa ela continuar a acontecer. E a serotonina, a gente sabe, enfim, que é um neurotransmissor produzido lá nos núcleos da RAF e distribuído para diversas regiões do meu encéfalo, e o glutamato é um outro neurotransmissor, que é fundamental. Então, existem neurônios produtores de glutamato distribuídos em todo o meu encéfalo. Então, aqui, ó, vocês estão vendo produzir um glutamato, ele está liberando o glutamato na fenda sináptica, o glutamato, no caso aqui, são essas bolinhas laranja, e o glutamato encontra vários tipos de receptores diferentes, AMPA, kainato, NMDA, metabotrópico, e o fato é que quando o neurônio, ele encontra, né, o receptor no neurônio encontra um glutamato, entra cálcio no neurônio, e esse neurônio entra em atividade. Então, vamos dizer que o glutamato é um neurotransmissor que liga os neurônios. E é muito importante, porque o nosso cérebro tem que ter neurônios ligados para funcionar. Só que essa ligação tem que acontecer na medida certa. E aí, o que eu falei inicialmente? Que quando entra cálcio em excesso dentro de um neurônio, aquela perninha, aquela sinapse tem um grande risco de ser engolida, ela vai sendo destruída, ela vai sendo retirada, ela é desfeita. Então, olha só o equilíbrio que eu tenho que ter aqui. O glutamato é um neurotransmissor que liga os neurônios, que coloca o neurônio para funcionar, sim. Como que ele liga o neurônio? Porque ele permite que entre cálcio no neurônio. Porém, se entra cálcio em excesso, esse neurônio, essa perninha, ela é recolhida. Essa extremidade sináptica, ela desaparece. Eu tenho aqui um processo de redução da comunicação entre os neurônios se entra cálcio em excesso. E entra cálcio em excesso quando? Quando eu tenho muito glutamato na fenda sináptica. E eu vou dizer a vocês que é muito fácil de ter excesso de glutamato na fenda sináptica. Existe uma série de situações da nossa vida que, infelizmente, permite que haja muito glutamato na fenda sináptica e muito cálcio entre no neurônio, contribuindo para o processo de redução da comunicação entre os neurônios e redução da neuroplasticidade, que a neuroplasticidade nada mais é do que essa capacidade que os neurônios têm de se comunicarem uns com os outros. Isso mantém o cérebro eficiente, isso mantém o cérebro funcionando. E se você está reduzindo a conversa entre os neurônios, porque as perninhas estão sendo engolidas por excesso de cálcio entrando no neurônio, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. O que é que está fazendo haver muito glutamato na minha fenda sináptica para que cálcio entre em excesso e eu tenha um prejuízo na neuroplasticidade? Agora, é óbvio que o cálcio tem que existir na medida certa. O cálcio tem que entrar no neurônio na medida certa. Extrapolou a cota, errou a mão, eu vou ter, sim, problemas
com a minha neuroplasticidade, tá? E existem, né, uma série de situações que aumentam os níveis de glutamato lá nas minhas sinapses e podem colocar aquela sinapse em risco, porque vão permitir a entrada excessiva de cálcio. Então, os neurônios que produzem e liberam glutamato, eles estão distribuídos em todo o nosso encéfalo. Então, tem neurônio que libera glutamato em tudo quanto é lugar. Afinal, os neurônios produtores de glutamato, eles ligam os outros neurônios. Então, todo neurônio tem que ter receber um pouco de glutamato para ele poder ligar e entrar em atividade. Então, tem neurônio produtor de glutamato distribuído no cérebro inteiro e ele é capaz de ligar todos os neurônios. Isso é fundamental. Só que se eu tenho glutamato em excesso, eu vou ter isso acontecendo excessivamente e eu prejudico a minha neuroplasticidade. E isso, sim, vai prejudicar o funcionamento do cérebro. Então, em diversas doenças, por exemplo, nós temos, né, na base da sua fisiopatologia, o excesso da neurotransmissão glutamatérgica. Então, em fibromialgia, em Alzheimer, em depressão, em ansiedade, em TDAH, em Parkinson, esquizofrenia, em enxaqueca, esses diagnósticos, eles estão associados, sim, com o aumento da neurotransmissão de glutamato. E esse excesso de glutamato justamente contribui para a neurodegeneração associada a essas doenças. Então, a gente sabe que no Alzheimer, né, os neurônios eles vão perdendo função, vão se desconectando, os neurônios vão perdendo contato e vão morrendo. Por quê? Porque o Alzheimer, né, aquela presença da placa amiloide lá dentro do cérebro, provoca uma série de alterações que aumenta os níveis de glutamato no cérebro. E aí, o que acontece? Muito glutamato, entra muito cálcio, vai entrando cálcio em excesso nos neurônios, e os neurônios vão se desconectando. E aí eu tenho uma grande contribuição para alteração de memória, né, para alteração cognitiva, para alteração de humor, que um paciente com Alzheimer tem. Ou mesmo na depressão. A depressão é fator de risco para a demência, porque na base da depressão também existe aumento da neurotransmissão de glutamato. E eu vou ter muito glutamato, entrada excessiva de cálcio no neurônio, as sinapses elas vão sendo engolidas e eu tenho um problema cognitivo. Na enxaqueca também. Então, existem neurônios de uma região específica do cérebro, um circuito chamado sistema trigeminal. Então, são neurônios específicos no meu cérebro que recebem glutamato demais. E muito glutamato liga esses neurônios a ponto de você ter dor. Então, esses neurônios específicos, quando eles recebem glutamato e entram em atividade, eles provocam dor. Então, esse aumento do glutamato, ele também vai lesionar os neurônios e promover, né, essa redução das terminações sinápticas e a perda da comunicação entre os neurônios. Por isso que uma pessoa com enxaqueca também tem, sim, risco de alterações cognitivas, porque é muito glutamato danificando as sinapses na fisiopatologia dessa doença, tá certo? E aí a gente tem uma série de coisas, né, uma série de situações que estão associadas a glutamato. E o excesso de glutamato vai comprometer a comunicação entre os neurônios, porque ele vai fazer entrar cálcio em excesso e a sinapse vai engolir. Isso é muito sério. Porque a pessoa tem lá fibromialgia, depressão, enxaqueca por 10, 15, 20 anos, 30, e em um belo momento ela começa a reclamar de perda de alteração cognitiva. E isso é uma verdade, não é é da minha cabeça. Não, porque o cérebro sofreu tanto com o excesso de glutamato que os neurônios foram perdendo a comunicação. E lembrem que a redução da neuroplasticidade, que é justamente, né, está associada a essa redução da comunicação entre os neurônios, ela é algo que marca o envelhecimento do cérebro e a gente acelera isso dependendo de como a bioquímica do cérebro está. E tem gente que não tem nenhum diagnóstico e tem muito glutamato no cérebro, sim. E está se achando, eu não tenho nada, eu sou ótimo, mas está lá engolindo as sinapses porque permite que tenha muito glutamato no cérebro. Que pessoa é essa? Uma pessoa que tem uma inflamação, obesidade, doenças autoimunes, alergias alimentares que não são tratadas, leaky gut, estresse crônico,
Não interessa o motivo. Você está inflamado? Pois você fique sabendo que vai haver engolimento da sua sinapse, sim. Porque aonde quer que a inflamação esteja, então aqui eu tenho o quê? A barreira hematocefálica, o sangue, um capilar chegando ao cérebro. Aqui eu tenho um astrócito, que é uma célula que faz a ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo. E aqui eu tenho uma micróglia, que é o macrófago do cérebro. E aqui eu tenho a sinapse, ó, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, lá no meu sangue, eu tenho um linfócito, um macrófago em guerra. Esse corpo é inflamado. O meu sistema imune está ativado, produzindo toxinas inflamatórias, moléculas de adesão, radicais livres. E por mais que essa inflamação seja no seu joelho, no seu cotovelo, no seu fígado, no seu intestino, ela é comunicada ao cérebro. Porque as toxinas inflamatórias, as moléculas produzidas pelo sistema imune periférico, atravessam a barreira hematocefálica. E o que é que a micróglia é? É o macrófago do cérebro. Ela olha para as primas dela lá e fala: prima, por que tu tá aí na guerra? Ah, é porque tem um leaky gut, porque é obeso, porque é estressado. Ah, já que tu é minha prima, a gente é da família, eu vou entrar em guerra também. Então, a micróglia, que é o macrófago do cérebro, ela também entra em atividade, porque os outros macrófagos estão em atividade e eles entram na vibe, são todas as amigas, elas entram na vibe. E o que uma micróglia ativada faz? Ela lasca com tudo. Principalmente, é claro que quando é um processo agudo é extremamente importante, mas imagine uma inflamação crônica, essa micróglia ativada cronicamente. A micróglia, ela também produz radicais livres, ela também produz toxinas inflamatórias. E ela faz uma coisa muito séria no processo inflamatório, que é captar o triptofano para ela. Então, de quebra, você já tem menos produção de serotonina no neurônio, porque a micróglia pega o triptofano, o neurônio não. Então, serotonina já caiu, isso já me gera uma repercussão. E o astrócito, ele entra em atividade também, já que a vizinha dele está na guerra, ele fala, vou na guerra contigo. E o astrócito, ele tem um papel muito importante, que é o de remover o glutamato da fenda sináptica. E aí vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer. Inflamou, ativou o micróglia, ativou o astrócito, não vai haver a remoção do glutamato na fenda sináptica, sobrou glutamato na fenda sináptica, quem o glutamato faz? Entra cálcio no neurônio. Lá vai a perna desse aqui ser picotada, cortada. Olha aqui, ó, excitotoxicidade. A entrada excessiva de cálcio é tóxica. Ela danifica, ela engole aquela perninha. E sim, pode até fazer o neurônio inteiro morrer, não só engolir uma das perninhas, das trocentas mil perninhas que ele tem, mas pode matar o próprio neurônio, fazendo tanto um processo de redução da neuroplasticidade quanto de neurodegeneração. O neurônio morre por conta dessa entrada excessiva de cálcio. E aí, como é que o cérebro funciona? Com o neurônio capenga ou o neurônio que morreu? Não tem neurônio que recebe mais nada. E aí, isso aqui é o nosso dia a dia. Isso aqui é a pessoa inflamada crônica que ainda a literatura ou o Instagram imbecil, ai, não coma glúten que inflama. Vão, tem muita coisa pior. Você só vai ter inflamação no cérebro com glúten se você for alérgico a glúten. Mas o glúten não tem essa capacidade sozinho, vamos aqui lascar com tudo, não. A não ser que ele provoque o processo inflamatório em você. Então, é a inflamação desencadeada por ele que danifica o cérebro. E essa inflamação pode ser desencadeada, por exemplo, eu tenho um paciente que tem alergia à maçã. E aí, os níveis, né, os marcadores de inflamação do organismo dele são elevados. E ele tem TDAH. Imagine, eu quero aqui melhorar a produção e a recepção da dopamina no cérebro dele para ajudar com o TDAH, mas o que está acontecendo é as perninhas dos neurônios que recebem a dopamina estão sendo engolidas. Por quê? Porque ele tem alergia à maçã e ele continua comendo a maçã e no exame de sangue dele mostra eosinófilos altíssimos. Então, você tem sinais, sintomas e marcadores de inflamação nesse organismo. E aí, a gente não pode desassociar isso do cérebro, porque o cérebro dele está em perigo, sim. E aí não é a culpa do glúten ou do leite ou do sei lá do quê. É a culpa do alimento ao qual você reage, seja ele qual for, tá? Aí essa coisa do eixo intestino-cérebro. Olha como é importante, porque se você tem um leaky gut e você
tem a passagem de moléculas erradas ou de bactérias para a sua corrente sanguínea, porque o intestino perdeu a capacidade de filtrar quem entra no sangue, você gera um processo de inflamação no organismo e de neuroinflamação por conta do seu leaky gut. E olha o cérebro como ele está em perigo, porque você vai ter a inflamação aqui por conta da entrada no sangue de coisas que deveriam ir embora lá no seu cocô. E aí o intestino como sendo um dos grandes gatilhos para o processo de envelhecimento do cérebro, porque existe aqui essa neuroinflamação associada ao leaky gut. Ou seja, a pessoa está lá inundada de glutamato na fenda sináptica sem que ela saiba. E esse excesso de glutamato vai engolir a sinapse, sim, e vai comprometer a saúde cognitiva, a saúde mental, a saúde emocional desse paciente. Porque eu posso ter, né, as sinapses que vão sendo engolidas, elas podem ser sinapses de dopamina, vai atrapalhar o foco, a atenção, podem ser sinapses de serotonina, atrapalhando o seu humor, a sua percepção de estresse. E aí o estrago vai bater em algum lugar. Podem ser sinapses de acetilcolina, que aí prejudica a sua memória. Isso tudo, não tem, ele mira, ele destroça onde ele quiser. Cada cérebro vai ter, né, enfim, inúmeras possibilidades de redução de neuroplasticidade. Tanto é que, olha só, as teorias da depressão, né? Olha aqui, teoria imunológica. A inflamação sendo o gatilho para a redução da serotonina, porque o neurônio não vai receber o triptofano, e aumento do glutamato, porque o astrócito em atividade, por conta da inflamação, não remove o glutamato da fenda sináptica e você vai ter excesso de neurotransmissão glutamatérgica. Então, esse desequilíbrio está associado, inclusive, à depressão. E por que é que o paciente com depressão tem maior risco de demência? Né? Não só por isso, mas esse problema com a neuroplasticidade é um deles com toda certeza. Ou, por exemplo, no Alzheimer. Né? O Alzheimer, o tratamento é o tratamento mais injusto que eu já vi na minha vida e eu fico indignada. Então, vamos dizer que o neurônio aqui de cima é o que produziu a acetilcolina. E esse aqui é o que recebeu. Então, tá lá o neurônio esperando a acetilcolina para quê? Para poder você ter memória. Então, a acetilcolina precisa estar lá na sua sinapse, os neurônios precisam receber a acetilcolina para que você armazene as informações. E o que que a gente tem aqui? Tem uma pessoa com Alzheimer. Ó, essas bolinhas trequinha aqui vermelha é o quê? É a proteína amiloide, típica do cérebro com Alzheimer. E a presença da proteína amiloide, é óbvio, a micróglia, que é o macrófago do cérebro, que é a célula de defesa, ela vai tentar engolir a proteína amiloide para tirar de lá. E o astrócito, que é aquela célula que faz a ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo, lembra que o astrócito é esse aqui, tá? Esse aqui está sendo representado aqui, ó. O astrócito, ele também tem o papel, pô, vamos retirar essa proteína amiloide daqui, que essa proteína amiloide é ruim. Então, o astrócito, ele vai se preocupar com tirar a proteína amiloide. E ele não vai conseguir fazer o que é fundamental para o trabalho dele, que é o quê? Remover o glutamato da fenda sináptica. Essas bolinhas azuis são o quê? São o glutamato, que está acumulado porque o astrócito está preocupado com outra coisa. E, né, remover a proteína amiloide lá. E isso faz com que haja excesso de glutamato na fenda sináptica. E lá vai, ó, entra cálcio, o neurônio morre, a sinapse é engolida. Então, muito do processo de neurodegeneração associada ao Alzheimer é o excesso do glutamato, que permite a entrada de cálcio em excesso e a morte do neurônio e a redução da sinapse. E adianta eu simplesmente usar um medicamento que inibe a degradação da acetilcolina? Não adianta, porque esse neurônio aqui de cima está sendo bombardeado e já não consegue mais produzir acetilcolina, porque a proteína amiloide não deixa ele trabalhar, e o neurônio que recebe nem vivo tá, porque o cálcio em excesso matou ele. Então, de que adianta eu inibir a degradação da acetilcolina, se nem a acetilcolina está sendo produzida, e se for produzida, quem recebe nem perna mais tem. E aí você tem um paciente que toma um inibidor de colinesterase,
um Excelon e diz, eu não percebo nada, porque não consegue sozinho aumentar a acetilcolina. Imagina se a gente preservasse a vida desse neurônio, se a gente tivesse alguma coisa capaz de reduzir a entrada de cálcio. Nossa, Daniela, isso seria incrível. Isso seria uma medida neuroprotetora extremamente importante. E é isso que a gente faz. A gente modula a entrada de cálcio em excesso nos neurônios, protegendo essa sinapse. Vocês querem saber outra situação em que há excesso de glutamato na fenda sináptica? Quando você come alimentos que elevam a sua glicemia. Quando a sua glicemia sobe demais, o astrócito ele transforma a glicose em glutamato e joga glutamato. E aí você tem um aumento da neurotransmissão de glutamato, porque você é carbofóbico, quer dizer, carbolândico, você adora carboidrato, você come carboidrato em excesso, ou tem resistência à insulina, não tem um bom controle glicêmico, saiba que seu cérebro está em perigo. Porque com essa glicose excessiva que chega no seu cérebro, ela parte a convertida a glutamato. E o glutamato faz entrar cálcio, bufo, engole a sua sinapse. E aí imagine você a quantidade de sinapses já matou na sua vida. A quantidade de neurônios que você conseguiu prejudicar a conexão, porque você não cuidou disso. Porque você permitiu que muito glutamato estivesse no seu cérebro, danificando esses neurônios, tá? Outra coisa que acentua a entrada de cálcio nos neurônios, o estresse oxidativo. Quando você tem muito radical livre, essa portinha por onde entra o cálcio também fica mais suscetível de deixar o cálcio passar. Então, o estresse oxidativo também pode permitir, né, um dano sináptico, porque pode aumentar a entrada de cálcio nos neurônios. Ou seja, o nosso cérebro está ameaçado o tempo inteiro. Não tem, eu não tenho um diagnóstico, então eu estou zerada. Mas tá, que ilusão que é a sua. Não faz sua parte, não, para ver se os neurônios vai durar a não vai. Não vai ir. E o anti-aging cerebral, ele envolve isso. Envolve a gente não deixar que haja muito glutamato na fenda sináptica e envolve não deixar que um montão de cálcio entre no neurônio. E aqui, ó, por exemplo, a dopamina, né? A dopamina aqui na área tegmental ventral, eu tenho os neurônios que produzem a dopamina. E essa dopamina é produzida aqui, e ela é liberada em diversas regiões do meu cérebro, inclusive no córtex pré-frontal, aonde ela me mantém atenta, focada, ou mesmo aqui no núcleo accumbens, aonde a dopamina me dá aquela sensação de recompensa, aquele prazer, o que me motiva a fazer alguma coisa. Então, uma pessoa com TDAH, por exemplo, é justamente uma pessoa que tem essa redução da atividade da dopamina. Ou porque essa dopamina não está sendo produzida bem aqui, ou porque os neurônios que produzem a dopamina não têm muita perna. A neuroplasticidade é prejudicada. A comunicação entre quem produz e quem recebe foi prejudicada. Problemas na neuroplasticidade. Isso também é fisiopatologia do TDAH. E a gente precisa fazer de tudo para esses neurônios conversarem. Agora, imagina, eu já tenho uma neuroplasticidade prejudicada, e aí você tem um estilo de vida, você tem TDAH, você come açúcar, açúcar, açúcar. Glicose, glicose, glutamato, glutamato. Você vai engolindo mais aí nas pernas do seu neurônio. Aí é que você prejudica a sua neuroplasticidade. Só que a pessoa que tem TDAH, ela não é orientada quanto ao que ela tem que comer. A criança com TDAH, o que ela come no café da manhã e no lanche da escola? É só para prejudicar a neuroplasticidade dela. Qual é a proteção dos neurônios que essa pessoa tem? Ou então, é uma criança com desbiose, não come fibra, tem leaky gut, glutamato elevado no cérebro, eu corto as pernas do neurônio. E o ideal era que eu tivesse criando perna, porque eu consigo fabricar perna nova. Mas, se eu mais destruo do que fabrico, como é que eu vou reverter? E essa talvez seja a grande diferença entre uma criança que tem TDAH de um adulto que já não tem mais. Essa idade é a idade de cuidar, é a idade de favorecer a neuroplasticidade. É a idade daqueles neurônios que estão sem perna, sem cabelo, chame do que quiser. Meu filho, vamos aqui botar uns cabelos, umas pernas, vamos criar umas pernas para receber essa dopamina, vamos comunicar melhor, vamos fortalecer essa neuroplasticidade, porque esse adulto não vai ter mais TDAH. O cérebro dele conseguiu ser estimulado, protegido, compensar e a dopamina, bufo, vamos embora. E me desespera ver o que as crianças e adolescentes hoje, né, como elas são conduzidas. Elas são conduzidas com uma Ritalina,
com Concerta, um metilfenidato, que simplesmente inibe a recaptação da dopamina. Beleza, vai ter mais dopamina chegando aqui, mas tem perna para receber? Quantas pernas foram engolidas pela inflamação, pelo estresse oxidativo, pela hiperglicemia, pela falta de nutrientes para produzir uma perna? Porque para produzir uma perna, vai ômega 3, complexo B, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, vai antioxidante. Como que vai produzir uma perna se come tudo errado? Aí eu sou a rança, eu sou a chata. Sou. Porque tem como a gente fazer algo, só que eu não, né? Parece que o mundo não acordou ainda. Ah, não tem evidência, não tem. Aham, faça lá para você ver. Só que isso aqui não é neuronutrição de massa, é individualizada. Não é dar tudo igual para todo mundo, é entender o que está comprometendo a neuroplasticidade daquele paciente. E você, cara, você mira, cara, não tem erro. Não tem erro. Eu sou revoltada. Não tem erro. Bota aqui na minha mão para ver se eu não resolvo. Ah, mas resolvo. Esse aí eu fico nervosa, tá? E para a produção da dopamina, também preciso de magnésio. Olha aqui, ó, lá no neurônio produtor de dopamina, tirosina, vira lidopa, vira dopamina. Primeiro tem que ter perna para receber. Se não protegeu as perninhas do neurônio pós-sináptico, você já está lascada. E tem que produzir a dopamina. Se o neurônio estiver cansado, desnutrido e não conseguir produzir a dopamina, as pernas do outro estão lá. Meu filho, você não vai conversar comigo? Também não quero mais ser teu amigo. Então, você desconecta os neurônios também quando não tem neurotransmissor aqui na fenda sináptica. E aí, o papel de fornecer os nutrientes. Então, é tirosina, ferro, zinco, magnésio, complexo B, cobre, B6, aqui é metilfolato, é fundamental. Doa quem doer, tem que ter esses nutrientes. Por isso tem que fazer o exame de sangue. E o TDAH tem uma peculiaridade que ninguém fala. Porque a dopamina não é só dopamina e norepinefrina, e também até a serotonina, que estão em desequilíbrio no TDAH. Vocês sabem o que é que faz parte da fisiopatologia do TDAH? Disfunção de astrócito. O que a astrócito faz, Daniela? Ele remove o glutamato da fenda sináptica, quer dizer, faz mil coisas, né? Mas uma das coisas, ele remove o glutamato da fenda sináptica. Então, aqui, ó, o neurônio que produziu a dopamina, o neurônio, o que quer que seja, tá? Aqui o neurônio que produziu o glutamato. E o neurônio que recebeu o glutamato. E o astrócito tá lá, tirando o glutamato da fenda sináptica, certo? Certo. Olha aqui desse lado, o TDAH. Olha aqui, ó, disfunção dos transportadores de glutamato do astrócito. O astrócito no TDAH, sim, ele está associado a uma menor capacidade de remover o glutamato da sinapse. Esse excesso de glutamato na sinapse, ele traz sintomas: irritabilidade, impulsividade, alteração, sim, dificuldade com foco, é muito neurônio ligado ao mesmo tempo, por conta da atividade excitatória do glutamato, é muito neurônio ligado, e daí como é que você foca? É muito pensamento intrusivo, é muito movimento, é muita curiosidade, é muita coisa ao mesmo tempo. São muitos circuitos em atividade simultaneamente, porque tem neurônio ligado demais. A ansiedade, dificuldade de dormir, de relaxar, né? A fala excessiva, a impulsividade, isso também é por conta do excesso de glutamato. E aí, o que a pessoa com TDAH mais ama? Doce. Aí ela vai lá e pum, mais glutamato. Cara, vai entrar cálcio em excesso no neurônio, você descomunica o neurônio ao invés de você melhorar a neuroplasticidade. Cadê a neuroproteção disso aqui? Que vida louca é essa? Que é só inibir a recaptação da dopamina e sair correndo, mas não é. Ou ilusão, ou ilusão. E o astrócito também, meio capenga, meio disfuncional, ele também produz radical livre. Ele também contribui para a neurotransmissão excitatória por outros motivos, de estresse oxidativo. E aí, que neuroproteção que você faz? Você achou que era só tomar o Venvance e ir para o game? Pode até você sentir melhora de sintoma, mas seu cérebro está sendo zero protegido, porque meteu o dedo na redução da entrada de cálcio no neurônio, esses medicamentos não vão fazer. Quem vai fazer é o raciocínio bioquímico desse cérebro e uma abordagem completa, individualizada, pensando em tudo que tem de bioquímica errada no cérebro com TDAH.
E não me irrite dizendo que não é porque é. É porque eu acho. Não é porque eu acho, é porque é. Não é porque é mesmo, tá? E olha só, esse artigo aqui, ele fala sobre, né, possíveis medicamentos que têm como mecanismo de ação, ó, melhorar o transporte de glutamato pelos astrócitos. Então, medicamentos que, por modificações epigenéticas, estimulariam a produção, né, lá no astrócito de transportadores que iam tirar o glutamato da fenda sináptica, trazendo a redução da excitotoxicidade glutamatérgica. Você tem noção do que é isso? Olha como quando a gente entende o que acontece no cérebro do TDAH, a gente se depara com um artigo desse, pai, eu entendi por que os caras estão querendo fazer isso. Os caras estão desenvolvendo um medicamento que, por mecanismos, vão lá no DNA do neurônio, do astrócito, enfim, do astrócito, e estimula esse astrócito a conseguir tirar mais o glutamato da fenda sináptica, já que no TDAH nós sabemos que existe a propensão disso acontecer. Isso está associado a sintoma e está associado à redução da neuroplasticidade. Eu preciso trabalhar a neuroplasticidade, ajudar e não piorar. É óbvio que no TDAH eu vou querer fazer de tudo para tirar esse glutamato dali. Controlar a carga glicêmica da refeição, da alimentação do dia inteiro. Vou ter o organismo que tem uma modulação de inflamação, não posso ter organismo inflamado. E eu vou colocar uma rolha nesse buraco, desse treco, de entrada excessiva de cálcio, para proteger a sinapse. A neuroproteção é imprescindível, tá? E quando eu falo enfiar uma rolha no buraco ali por onde entra o cálcio, eu estou falando o quê? Do receptor de glutamato. Então, aqui eu tenho a membrana do neurônio, e aqui, ó, o glutamato está ligando nesse receptor, e o que que entra? Cálcio no neurônio, ó. E aí tome cálcio, 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 a sinapse é engolida, as perninhas vão sendo engolidas, há uma redução da comunicação entre os neurônios, e esse neurônio, inclusive, pode até morrer ele inteiro, com as pernas tudo junto, morre tudo junto. E eu preciso ajudar a não entrar tanto cálcio, para proteger essa sinapse. É claro que eu não posso deixar de pensar em reduzir o nível de glutamato, então aí é controle glicêmico, modulação de inflamação, redução de consumo de aditivos químicos, de ácido benzoico, de glutamato monossódico, que também vão ter essa função, mas eu consigo reduzir a entrada de cálcio no neurônio com alguns nutrientes, e o magnésio é um deles. Por que vocês acham que a gente chama magnésio? Faz 3 horas que eu estou falando de magnésio. Magnésio no ATP, magnésio na fosfocreatina, magnésio para a produção da serotonina, magnésio para a produção da dopamina e da norepinefrina, magnésio para não deixar cálcio entrar no neurônio em excesso, para modular essa neurotransmissão excitatória. E também outras moléculas nos ajudam com isso, a N-acetilcisteína, a tianina, o zinco. Agora, ninguém vai sair tomando zinco aleatório, porque a gente só toma quando há deficiência. Se há deficiência de zinco, eu acentuo o dano causado pelo glutamato. E antioxidantes, porque os antioxidantes também vão ajudar a reduzir a neurotransmissão excitatória do glutamato. Então, você vai pensando, né, em todas as estratégias. Primeiro, como reduzir os níveis de glutamato. Controle glicêmico. Daniele, mas eu sou diabética. Daniele, mas não sei o que, a minha glicose, ela não baixa. Vamos aqui na suplementação? Você pode sim pensar. Agora a gente tem a Reducose, né? Um suplemento maravilhoso que ajuda no controle glicêmico. Você pode pensar também em ácido alfa-lipoico, em vitamina B1, em berberina, mas cada vez mais nós temos tecnologia desenvolvendo suplementos que ajudam no controle glicêmico. E a dica que eu quero deixar para vocês é fuçem aí a Reducose, porque para neuroproteção é lindo. É aquele link entre hiperglicemia e neurodegeneração. Deem o jeito de a glicemia do paciente. Deem o jeito. Se vira, dá seus pulos, tá? Então, o que que a gente pensa? O que que a gente entende? Que o cérebro, ele também vai envelhecendo, obviamente, mas o nosso cérebro não pode envelhecer mais rápido que eu. Eu estou com 50 anos e o cérebro de 60. Por quê? Porque foi tanto cálcio que entrou no neurônio, foi tanta glicose que eu comi, foi tanta inflamação, foi tanto dano que as minhas sinapses elas foram engolidas e meu cérebro envelheceu mais rápido que eu. Isso existe? Ah, existe.
Então, no mínimo, a minha idade cronológica tem que ser igual à do meu cérebro. Mas o que a gente quer é ter 50 com o cérebro de 40. De 30 não, porque de 30 a gente fazia muita besteira, a gente é bocó. Com 30 fazia besteira, com 19 era só besteira mais ainda. Então, a gente vai pensar que nós queremos ter 40. 40 é a jovem, mas com a maturidade, para não fazer tanta cagada que a gente faz quando a gente é novo, né? Então, mira ali no 40 que tá de boa. Tá de boa, tá? E aí, veja que a gente, né, precisa dessa grande neuroplasticidade. Cada bolinha verde aqui, vamos pensar que são perninhas de neurônios se comunicando. E olha lá no idoso, tá vendo que as pernas já foram cortadas? As pernas capenga, né? Vão cortando as pernas do neurônio, vão se desconectando, e isso está associado a um prejuízo do meu desempenho cognitivo. E que tal se a gente cuidar dessas pernas do neurônio a vida inteira, para você ter 90 anos com as pernas do 40? É o sonho. E você tem que construir isso. Tem que construir isso, tem que proteger as suas sinapses. Redução de inflamação, controle da glicemia fundamental e estresse oxidativo e não deixar que muito cálcio entre no seu neurônio. Vamos botar esse negócio para as sinapses ficarem tudo vivas e maravilhosas, né? Então, não preciso nem dizer que o magnésio, ele faz 350 milhões de coisas, eu só citei umas pouquinhas aqui, mas, veja, olha só, neurotransmissão e neuroplasticidade. Eu vou chamar vocês para dar aula porque vocês já entenderam, não é? Como é que eu vou ter neurotransmissor sem nutriente, inclusive magnésio? Como é que eu vou ter perna recebendo neurotransmissor se as pernas foram tudo cortadas porque você tacou cálcio lá dentro? Não dá. Então, a sua função cognitiva depende de você proteger a sua sinapse, gente. Pelo amor de Deus. E não adianta, agora eu tô com Alzheimer, agora eu vou começar. Bom, negócio é agora, é já. Não tem que ficar esperando nada, não. E aí, já que, né, a gente precisa de tantos nutrientes para o cérebro e o magnésio é indispensável, a gente tem que pensar como é que eu tomo um magnésio que consegue chegar ao cérebro, porque não é fácil. O cérebro ele é mala sem alça, porque a substância tem que atravessar, né? Tomou a barreira intestinal, hepática, barreira hematocefálica e a membrana do neurônio. A galera que é exigente, não é qualquer coisa que entra no cérebro. Então, dada a fundamental importância do magnésio no funcionamento do cérebro, a grande pergunta é como é que eu faço magnésio chegar lá no meu cérebro? Então, a indústria, né, ao longo dos anos, desenvolveu vários tipos de magnésio. Os magnésios, né, o óxido, o cloreto, o magnésio citrato, dimalato, taurato, bisglicinato. Então, a gente tem uma série de moléculas, né, que, na verdade, é o magnésio linkado, grudado, associado a outra molécula. Então, sempre tem aqui uma moléculazinha junto do magnésio para, né, ter também uma função, inclusive a de essa própria molécula, às vezes tem uma função. Por exemplo, o citrato. O citrato, ele pode entrar no ciclo do ácido cítrico e virar ATP, rodar lá na mitocôndria. Ou mesmo o taurato. A taurina também tem o efeito de aumentar a entrada de cloro, melhorar a neurotransmissão de GABA, tá? Mas quando a gente associa o magnésio à molécula correta, ela, né, essa prescrição correta, a escolha correta da suplementação, você, se a sua intenção é proteger a sua cognição, proteger a sua sinapse, proteger a vida do seu neurônio, as perninhas, a neuroplasticidade, a produção de neurotransmissor, você tem que escolher aquele magnésio que consegue com mais facilidade atravessar a barreira hematocefálica, tá? Esse é o grande X da questão. Essa barreira aqui, ó, ela é mala sem alça. Ainda bem, senão um monte de porcaria atravessar a barreira hematocefálica. Inclusive, danos à barreira hematocefálica são extremamente danosos ao cérebro. Quem tem leaky gut tem leaky brain. E agora imagina um monte de tranqueira, de toxina, de metal pesado, de poluente chegando no cérebro. É uma porcaria. Então, essa barreira hematocefálica, ela tem que ser eficiente. Ela precisa... O Alzheimer também, por exemplo, ele está associado à disfunção da barreira hematocefálica. E ele atrapalha, por exemplo, até do ômega 3 atravessar por ela.
E a barreira hematoencefálica, ela não deixa qualquer um passar. Então, é importante que a gente, né, que a indústria desenvolva moléculas que, quando a intenção é estar presente no neurônio, porque eu quero neuroplasticidade, eu quero proteção, eu quero produção de neurotransmissores, eu preciso mirar naquela que tem mais facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica. E aí é onde entra o magnésio trionato. Vejam que ele tem, né, se você for procurar literatura científica, se vai, não taca no chat GPT que ele vai te dizer a mesma coisa, tá? Não acredita, Daniele. Não acredita, vá você fuçar no PubMed, no chat GPT, na Barça, no livro, na revista Cláudia, onde você quiser, mas você vai encontrar essa informação. Que o magnésio L-treonato, que no caso é o Magtem, que é a única molécula que foi estudada. O magnésio trionato, gente, é sinônimo de Magtem, não é genérico. Tem que ter esse nome, Magtem. Quando você for estudar pesquisa científica, não sei o que, suplementação de magnésio trionato melhorou a cognição. Você vai lá ver, é a molécula de Magtem. Tá? Então, o grande diferencial dela é esse de ter a biodisponibilidade da barreira hematoencefálica. Biodisponibilidade é o X da questão. E é por isso que aí vem os nerd, né? O gênio, o povo lá chique, que eu tenho até medo de encontrar na rua um dia as pessoas, porque eu não tenho nem o que falar. Eu vou me sentir né, uma imbecil falando que esse povo tudo chique e gênio. Mas eles não são besta nem nada. 350 anos estudando. Cara, a gente sabe que magnésio para o cérebro é fundamental. Vamos desenvolver uma molécula que chega lá. E esses nerds tudo desenvolveram o Magtem. Não ficaram perdendo tempo deles. É o que está aqui para gente, tá? Não é conversa para boi dormir. É uma molécula que realmente tem evidência em trazer esses benefícios por conta da biodisponibilidade da barreira hematoencefálica. E olha lá os nerds, né? Não, Dani, o Dani agora vai apresentar os amigos dele. Daniel, cadê tu? Os amigos do Dani são o Lio, o doutor Sussumo e a doutora Ina. Né, Dani? Cadê tu? Cheguei aqui, Dani. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô aqui com teus amigos aqui, ó, que tu tá sempre... Tudo jóia. Primeiramente, te agradeço muito o tempo, pelo menos falar uns minutinhos aqui. Mais uma vez, cara, tua aula é fantástica. Você vai continuar essa aula, vou fazer uma breve introdução rapidinho, tá, pessoal? É um prazer imenso, aprendo muito cada vez que te assisto, é sempre um prazer, tenho certeza que todos aqui também estão colhendo muito conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou farmacêutico, sou pós-graduado em farmacologia, sou gestor da Enalve Magistral, tá? E gostaria aqui de mostrar para vocês algumas coisas muito simples, tá? Primeiro, quem desenvolveu o magnésio eletronato, que é essa molécula que de fato única, né? Que consegue atravessar a nossa barreira hematoencefálica e vai biodisponibilizar, então, o magnésio a nível cerebral para todas essas funções que são inúmeras, como a Dani mencionou, né? Participa de diversas reações, de maneira que nós colhemos benefício com esse produto. Bom, começou com esse pesquisador, Dr. Liu, e um grupo de pesquisadores. E olha que interessante, não foi qualquer grupo, né? Doutora Ines Lutsky e Dr. Sumo Tonegawa. Só para vocês terem uma ideia, gente, o Dr. Sumo Tonegawa, ele foi prêmio Nobel, tá? Ali foi premiado, né, na categoria de fisiologia e de medicina. Hoje, ele foi premiado, para terem uma ideia, na parte de imunologia, que foi onde ele teve descobertas importantes. E depois ele passou a estudar a parte de neurociência, onde ele se juntou ao Dr. Liu, Dr. Slutsky e outros grupos e outros pesquisadores para desenvolver ciência a nível de neurofarmacologia. Tá? Nós não estamos falando de qualquer produto. Tá? Pode passar para a próxima, por favor, Dani? Legal. Muito bem, eles desenvolveram esse produto, né? Esse produto foi estudado, extensamente estudado, e o que eles fizeram? Óbvio, eles patentearam a descoberta deles.
principalmente, né, por uma companhia de origem americana, onde esse produto foi estudado lá no MIT, para quem não sabe, o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, principalmente os americanos, eles têm, sim, uma preocupação muito grande com as descobertas que eles realizam, tá? E foi um produto patenteado não só nos Estados Unidos, como em outras localidades, mas também aqui no Brasil. E a patente desse produto, ela protege o quê? Ela protege a comercialização do magnésio eletronato, tá? Protege o uso oral para desempenho cognitivo, né, para melhora cognitiva no geral, e em doses a partir de 10 miligramas. E por que que isso é importante, gente? Para que vocês entendam o que aconteceu e acontece muito no Brasil, tá? Muita gente, quando tomou ciência de magnésio eletronato, de Magtem, como tudo, surgem aqueles que querem tirar proveito de algo que foi descoberto por outro, né? E comercializar algo que, de fato, não vai entregar benefício pelo paciente, porque não foi estudado. E ela tem essa motivação única e exclusivamente por uma coisa, comercial, né? Ela está, de certa forma, querendo ganhar às custas de outros. Legal. Nós aqui no Brasil, em Nove Magistral, fomos a empresa que, desde o início, quando conhecemos os benefícios do magnésio eletronato, fizemos uma parceria com a Neurocentria, com a Trantec, que são as empresas que foram criadas após o desenvolvimento, né, do magnésio eletronato, depois dessas descobertas todas. Nós criamos essa parceria com eles e trouxemos o magnésio eletronato desde o início, né, o verdadeiro magnésio eletronato, o Magtem, né, e passamos, então, a comercializar. O que aconteceu nos últimos anos? Surgiram algumas empresas, né, que começaram a comercializar algo que eles chamam de magnésio eletronato. Muito bem. Depois disso, o mercado ficou inundado com uma série de produtos que, de fato, não se parecem e não são nada parecidos, digamos assim, com o que foi desenvolvido pelos pesquisadores, né? Dr. Liu, doutora Slutsky e Dr. Sonegal. As farmácias de manipulação, elas passaram a comprar esse produto. E aí, nós acionamos, então, a Neurocentria, né, que tomou as suas medidas legais, foi atrás da justiça no Brasil e processou essas empresas. Mas olha só o que foi descoberto quando comparado o Magtem com essas moléculas. Aqui vocês vão observar um estudo, tá? Que é um estudo chamado FTIR, é um estudo de infravermelho. Qual é o objetivo desse estudo? É comparar alho com bugalho, ou seja, comparar duas moléculas ali, elas são semelhantes? O quanto são semelhantes? E vejam que uma das empresas que comercializava, né, que comprava o produto de alguém que chamava isso de magnésio eletronato, difere em 74%. Próximo, Dani. O outro fabricante, olha só, gente, 77% diferente. Tá? E por que a gente chama atenção e por que a gente sugere sempre para você, prescritor, para você, farmácia, que você, de fato, prescreva e escreva Magtem na sua formulação, na sua farmácia, para você garantir ao teu paciente que ele vai estar utilizando o magnésio que, de fato, consegue atravessar a barreira hematocefálica. Não faz sentido nenhum você entregar algo que não tem estudo comprovado. Afinal de contas, nós estamos falando de saúde cerebral, né? Nós estamos tentando melhorar a vida dos nossos pacientes, sim, com algo que efetivamente funcione. E você, como prescritor, e você, farmácia de manipulação, pessoas sérias, né? Vocês querem o benefício do paciente. Nós todos nesse mercado, o que nós esperamos? Que os nossos pacientes tenham, sim, melhoras em qualquer área. Então, não faz sentido nenhum, né? Às vezes, por uma diferença de preço que você olha ali, você tentar comprar algo que, de fato, não se assemelha com nada com a realidade, tá bom? Dani, mais uma vez, agradeço muito
o tempo teu aqui. Gente, vamos voltar para a aula dela, que está maravilhosa. Espero que todos aí estejam curtindo, assim como eu estou curtindo essa aula maravilhosa. Obrigado. Obrigada, Dani. A gente vai na reunião e fala, Dani, aí o Dani, a gente não sabe nem quem é quem. Nós dois se metemos em tudo ao mesmo tempo, né, Dani? Enfim. Muito bem, verdade. então, né, a gente se entende. Então, entendam que, por exemplo, quando você... eu não sabia que era Magtem, tá? Prescrevendo magnésio eletronato. É para vir o Magtem, porque é realmente a molécula patenteada, a molécula correta, a molécula que tem a biodisponibilidade estudada e tem o efeito do sistema nervoso central, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que temos que exigir a molécula correta. E o grande, né, diferencial dele justamente é o de permitir que ele fique disponível, barreira hematoencefálica, e atravesse a membrana neuronal, ficando disponível para tudo que tem que fazer. E, obviamente, se ele tem maior biodisponibilidade, fica mais disponível para o neurônio, mais disponível para a mitocôndria do neurônio, obviamente, quando eu falo assim, aumento da densidade sináptica, eu estou protegendo as minhas sinapses. As perninhas estão sendo protegidas. E o neurônio que produziu o neurotransmissor vai ter mais energia e mais matéria-prima para produzir o neurotransmissor. E, consequentemente, vai liberar mais neurotransmissor, e isso vai alimentar a comunicação entre eles, favorecendo a neuroplasticidade. Então, você ajuda a neuroplasticidade de duas formas: melhorando a produção de neurotransmissores, porque tem matéria-prima e energia, e isso, né, a conversa flui melhor, e você protege o neurônio pós-sináptico contra a entrada excessiva de cálcio, fazendo esse benefício para a densidade sináptica e benefício para a sua cognição, para a aprendizagem e para o que quer que seja. E aí os benefícios são imensos, porque se você está dando nutriente, potencializando a energia do cérebro, potencializando a comunicação entre os neurônios de todas as regiões do cérebro, qualquer coisa que você queira vai ter benefício, né? Desde cognição, redução de neurodegeneração no Alzheimer, menos ansiedade, porque quando muito cálcio entra no neurônio, ativa neurônios em excesso, em especial na região da amígdala. Então, a amígdala, quando os neurônios da amígdala são ativados em excesso por entrada excessiva de cálcio, eu tenho ansiedade, né? Então, eu tenho mais facilidade cognitiva, então, memória, concentração. Olha no TDAH, se eu diminuo a quantidade de cálcio na sinapse, né? Se eu diminuo a quantidade de glutamato na sinapse, se eu consigo diminuir a entrada de cálcio no neurônio, olha a proteção que eu tenho do TDAH, olha o estímulo à neuroplasticidade que eu estou dando. Né? Então, isso a literatura científica já nos mostra, tá? E não se engane, quando vocês estiverem lendo magnésio L-treonato, é Magtem. Todos esses estudos, sem exceção, todos estudaram magnésio L-treonato Magtem. Não existe estudo de magnésio L-treonato genérico, e vocês viram no slide do Daniel como não são as mesmas moléculas. A ligação do magnésio com o treonato é uma ligação específica do Magtem. Não é de qualquer jeito como no magnésio treonato genérico. E não tem genérico aqui, todos são Magtem. E olha o que ele coloca: melhora a qualidade do sono. Porque lembra que se você tem neurônios ativados em excesso por excesso de glutamato, entrada excessiva de cálcio, como é que seu cérebro desliga? Se você não deixa o excesso de cálcio entrar nos neurônios, você consegue diminuir essa hiperativação neuronal e melhorar a qualidade do seu sono. Ai, Dani, mas eu fiz exame de sangue e meu magnésio está normal. Vai estar normal. Por quê? O magnésio do sangue não traduz o magnésio intracelular. O magnésio do sangue não vai ficar baixo. Existe a mobilização de estoque de magnésio, como, por exemplo, dos ossos, para manter o nível de magnésio no sangue estável. Mas não significa que lá na célula tenha. Então, você não vai se basear pelo exame de sangue, você vai se basear pelo sinal e sintoma do paciente. Eu preciso melhorar a produção da serotonina, porque ele tem alteração de humor. Eu preciso melhorar a produção da dopamina, porque ele tem alterações cognitivas. Eu preciso diminuir a ativação da amígdala, diminuir a entrada de cálcio nos neurônios para desligar e o cérebro dormir. São sintomas que a gente vai avaliar, tá? Então, cuidado se vocês avaliam pelo exame de sangue, porque ele não traduz o que existe no meio intracelular. Então, aqui esse trabalho, ele mostra, redução de mau humor,
né? Se você aumenta a serotonina e baixa o glutamato, isso traz repercussão para o humor. Você tem, né, um melhor nível de alerta, de foco, de concentração. Olha, os neurônios se comunicando melhor e facilitando a sua performance cognitiva. E isso vai na produtividade. Quando eu dou as palestras para melhora de produtividade nas empresas, eu falo disso tudo. O que o seu cérebro precisa? Quanto de calorias que o seu cérebro gasta para você memorizar, focar, se concentrar? Quanto de ATP ele tem que produzir e, consequentemente, quanto de magnésio que eu tenho que ter lá para disponibilizar esse ATP? Cada, né, momento que você foca, que você se concentra, tem dopamina sendo produzida e liberada. Você está conseguindo produzir a dopamina? Você tem nutrientes para isso? E os neurônios que produzem dopamina estão tudo escangalhados sem perna, ou você está cuidando das perninhas para receber, para melhorar a neuroplasticidade? Olha a cognição como é tão importante como um elemento que é indispensável. Aqui, ó, o MAG-10, que é o magnésio eletronato, melhorando função cognitiva. A gente também tem esse estudo, né, onde eles compararam teste de memória, de aprendizagem, né? Vários parâmetros cognitivos foram avaliados, mostrando melhora do desempenho cognitivo, por uma série de motivos. Esse aqui, mostrando aumento de memória, ó, fizeram aqui, né, o quociente de memória, com a utilização do MAG-10, mostrando melhora de performance cognitiva já em pessoas com, né, ó, que as pessoas com 55, 45 anos, mostrando que é importante você nutrir o seu cérebro, ter energia, proteger as perninhas dos neurônios para o cérebro funcionar. E foi, obviamente, mais acentuado em indivíduos com mais idade, porque são aqueles que já sofreram tantos danos, tantos motivos para a entrada excessiva de cálcio acontecer, e fora que o próprio processo de envelhecimento gera disfunção mitocondrial e aumenta a quantidade de radicais livres. Então, o cérebro de um idoso é um cérebro que está lá sendo bombardeado por radicais livres, e entendam que o estresse oxidativo, ele aumenta a entrada de cálcio no neurônio. Então, quanto pior a situação, quando eu protejo, mais, né, perspectiva de melhora eu tenho. E aí é importantíssimo pensar em pessoas já com mais idade, sempre em estresse oxidativo, em antioxidantes. Fazer avaliação do nível de zinco, de cobre, de selênio, vitamina C, vitamina E, porque ferro, porque não pode faltar esses nutrientes pela nossa defesa antioxidante, pelas enzimas antioxidantes. Pense na SOD, a SOD, né, essa enzima maravilhosa, que tem um papel extremamente importante, e você pode fazer a suplementação da SOD com a SOD Max. A SOD Max é uma SOD riquíssima, né, em vitamina C, em triterpenos, em flavonoides. Ela tem uma série de fitoquímicos que tem uma alta capacidade antioxidante. Então, dosem nutrientes, pensem em sódio, podem pensar em coenzima Q10, pensem em astaxantina, vão entendendo naquele paciente como você vai ajudar a melhorar a defesa antioxidante, tá? Mas a SOD Max aqui é uma ótima opção, sem sombra de dúvida. Aqui, redução de estresse, ansiedade e medo, aqui, indivíduos acima de 50 anos. O que a gente tem? Redução desses sintomas. Entendam que a ansiedade, o estresse, o medo, o pânico, né, o se sentir ameaçado, se sentir em alerta, isso tem a ver com ativação excessiva de amígdala. Estou falando de ativação de neurônios de uma região específica do cérebro chamada amígdala. Quando a amígdala é ativada, meu corpo se prepara para luta ou fuga. Então, eu preciso diminuir a ativação da amígdala. Quando é que o neurônio é ativado? Quando entra cálcio nele. Então, se eu tenho cálcio entrando em excesso nos neurônios da amígdala, esses sintomas. Eu posso colocar uma rolha, diminuir de cálcio, posso diminuir a ativação da amígdala. Imagine você fazer isso associado à redução da inflamação, porque a inflamação aumenta o glutamato, e controle glicêmico, porque aumento da glicemia aumenta o glutamato. E modulação do estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo modula, né, aumenta a neurotransmissão glutamatérgica. Isso aí, é tudo besteira. Não é, gente. Isso é neurobioquímica, isso é sinergia, você pensar em tudo aquilo que está gerando aquela molécula, aquela reação, aquele processo que você não quer. E você pode ter certeza que você tem efeitos sensacionais. E aqui,
né, a suplementação com o Magtem por 12 semanas, avaliaram a escala de ansiedade de Hamilton, né, através dessa escala, mostrando, sim, mais equilíbrio, menos percepção de ansiedade, de estresse, menos medo, menos pânico, porque você modulou a ativação de uma região do cérebro que é associada a isso. Hoje, quando a gente, só para vocês terem ideia, quando a gente entra em uma crise de pânico, o que se usa no agudo? Rivotril. O que o Rivotril faz? Aumenta a entrada de cloro no neurônio, que é um íon negativo, para desligar. O cálcio é o quê? É um íon positivo, ele liga o neurônio. Então, você consegue desligar o neurônio, no caso do benzodiazepínico, do Rivotril, é aumentando a entrada de cloro. Mas você pode fazer isso não deixando o cálcio entrar, não deixando o íon positivo entrar. Olha que coisa maravilhosa o MAG tem. Com que efeito colateral tem? Não tem, é o Rivotril, a cacetada que é para o cérebro. Então, você consegue, no tratamento e na prevenção dos transtornos de ansiedade, a utilização de magnésio. E na própria depressão também, porque a depressão também está associada com o excesso de glutamato. Aqui a gente tem também a utilização no Magtem em avaliação de parâmetros cognitivos de, né, pessoas mais velhas. Então, veja como eles fizeram a suplementação em 12 semanas, um aumento de performance cognitiva, justamente pela melhora da comunicação entre os neurônios. Eu modulo a neuroplasticidade. E aqui eles avaliaram, né, planejamento, organização, tomada de decisões. Nós temos trabalhado muito isso na neuronutrição no esporte. Imagina um jogador de futebol, né? Ele tá ali com a bola, ele tem que pensar, planejar, avaliar a jogada, avaliar o adversário, avaliar o goleiro, avaliar a trave, avaliar o outro colega onde é que tá, e ainda fazer o movimento perfeito do chute. Quanto de cognição esse atleta precisa ter? E isso hoje não é contemplado na nutrição esportiva. A neuronutrição no esporte é uma parte fundamental do desempenho cognitivo. Imagine um tênis de mesa, um tênis, um atleta de automobilismo, o cérebro dessa pessoa. Eu preciso estimular a neuroplasticidade, a melhora da performance cognitiva, para que haja uma melhora de performance física no esporte. Então, não é só para quem tem depressão, ansiedade, para quem está envelhecendo e eu quero preservar as sinapses. É para todo mundo que eu quero um cérebro mais conectado, que eu quero mais pernas de neurônio conversando, que eu quero mais neurotransmissor nessas sinapses. É para todo mundo que quer ter uma melhor performance cognitiva e ainda de quebra, preservar a sinapse para quando ficar velho e ficar inteligente. Porque é que construir reserva cognitiva é algo que ajuda na prevenção da demência. Quando você preserva, quando você dá estímulo cognitivo, você está estimulando os neurônios de conversarem entre si. Então, um neurotransmissor está jogando, quer dizer, um neurônio está jogando o neurotransmissor por outro. Isso melhora a comunicação entre eles e faz com que eles conversem melhor. E aí, por mais que alguns neurônios morram ao longo da vida, umas perninhas sejam engolidas, você construiu tanta perninha que você tem uma reserva cognitiva capaz de sustentar a sua cognição, mesmo que você tenha matado os neurônios ao longo da vida, tá? Então, é muito ampla. Quando a gente fala de melhora cognitiva, isso vale para todo o cérebro, não é para só uma patologia, é para todo o cérebro. E é claro, para aqueles que têm doenças que aumentam o nível de glutamato, recebe uma atenção especial. Para aquele indivíduo inflamado, para aquele indivíduo com desequilíbrio glicêmico, recebe uma atenção ainda maior, porque esse indivíduo vai ter um engolimento de perninha ainda maior pela entrada excessiva de cálcio. Aqui é um caso de pessoas que tinham 58 anos, com idade cerebral de 69, quanta perna de sinapse foi engolida aí? O cérebro envelheceu mais rápido que eles. E olha como, né, a suplementação adequada, o cuidado, o estímulo a essa neuroplasticidade, a proteção dessas sinapses fez com que houvesse uma melhor conexão, aumentou a rede de conexões entre os neurônios, trazendo benefício cognitivo, e é como se a idade cronológica, ela chegou no nível da idade do cérebro. E hoje o que a gente mais tem é cérebro mais velho do que nós, tá? Vocês estão brincando? Mas é. Mulherada entra no climatério e reclama que a memória tá uma porcaria. Vocês querem saber o que acontece no cérebro no climatério? Algumas coisas, inclusive a redução do nível de estradiol reduz a chegada de glicose para o cérebro
menos energia. A redução do nível de estradiol gera uma inflamação no organismo. As células do sistema imune percebem a falta do estradiol e começa a haver uma inflamação, né, genérica, uma inflamação generalizada, aleatória, induzida pela redução dos níveis de estradiol. E aí o cérebro vai inflamar junto. O cérebro inflamou junto, astrócitos e micróglia vão ser ativados, vai haver excesso de glutamato na fenda sináptica e as sinapses vão ser engolidas. Você acelera muito o processo de redução da densidade sináptica, redução da neuroplasticidade, por conta dessa inflamação gerada pela redução do nível de estradiol. Então, é claro que você vai me perguntar se eu sou a favor da terapia de reposição hormonal. Eu vou dizer que sim, e eu sei que nem toda mulher pode, mas não é a maioria, é a minoria, e mesmo que haja um impedimento para a utilização de estradiol, a gente tem fitoestrógenos e tem moléculas como o Mag-Tem para ajudar a preservar essa sinapse, gente. Imagina que, né, se você pensar nisso com uma série de situações. Se o climatério aumenta a neuroinflamação, eu preciso proteger aquela sinapse, porque a neuroinflamação vai aumentar o meu glutamato, vai entrar cálcio e matar a sinapse. É óbvio, entrou no climatério, nem tá aqui o teu Mag-Tem já, não vamos nem conversar. Na verdade é antes, né? Na verdade é quando falou hoje, a gente já está pensando no magnésio já. Então, pensem na infinidade de aplicações que você pode fazer. E, infelizmente, imagina uma mulher que teve câncer de mama e teve que retirar os ovários e teve aquela queda brusca dos níveis de estradiol. A tendência é que o cérebro dela seja mais velho do que a idade cronológica dela, sim, infelizmente. E isso, inclusive, exames de imagem mostram. Então, a gente tem que pensar nessa neuroproteção, gente. Nessa neuroproteção, é óbvio que eu vou pensar nisso. Aqui eu tenho um outro estudo falando de suplementação de Mag-Tem no TDAH. E que eu falei para vocês que no TDAH há uma disfunção de astrócito que permite que fique excesso de glutamato na fenda sináptica. E aqui eles estão utilizando o Mag-Tem, que obviamente vai auxiliar na redução dos sintomas do excesso de glutamato e melhorar o foco, melhorar a desatenção, até porque esse magnésio vai ser matéria-prima para a produção da dopamina, e esse magnésio vai proteger a sinapse de tal forma que você vai ter mais neurônios, mais perninhas de neurônios esperando a dopamina para poder funcionar. É a neuroplasticidade sendo preservada, sendo protegida. E aqui algumas sugestões de formas, como falei, o Mag-Tem, né, ajudando na modulação da neurotransmissão glutamatérgica excitatória, a L-tianina pode fazer isso também, e o triptofano, ele é precursor da serotonina, então e depois da melatonina. Então, você pode, inclusive, fazer associações aqui para a qualidade do sono. Eu estou diminuindo a entrada de cálcio no neurônio, diminuindo a excitabilidade neuronal e melhorando a produção de serotonina e de melatonina. Aqui eu também posso associar o Mag-Tem com outros tipos de magnésio. Então, o magnésio de malato, o ácido málico, ele pode virar ATP, uma fonte de energia para a produção mitocondrial, e o magnésio glicina, a glicina, inclusive, eu gosto bastante dela na modulação da dor. Então, um paciente com fibromialgia, por exemplo, a combinação do magnésio com a glicina vai ter esse benefício. Então, você pode associar todos eles, pensando em Mag-Tem para o sistema nervoso central e no magnésio bisglicinato para redução de dor em fibromialgia, por exemplo. Aqui você pode, né, a neuroproteção, protegendo a sinapse. Mag-Tem, a N-acetilcisteína, que tem atividade antioxidante e também diminui a entrada de cálcio no neurônio, e a vitamina B6, que é fundamental para a síntese de GABA, que GABA é um neurotransmissor que faz entrar cloro no neurônio, ajudando a reduzir a hiperexcitabilidade neuronal. Ele, de forma isolada, como um buster, né, cognitivo, você pode utilizar. Aqui você pode pensar com zinco em caso de deficiência e com a L-teanina para diminuir a excitabilidade, a excitotoxicidade neuronal. E aqui, né, também, ó, modulando a neurotransmissão de glutamato. Aqui você poderia colocar o Sodimax, um antioxidante maravilhoso. Você poderia pensar, se tiver falta cobre, zinco, metilfolato, B12, você pode colocar nessa forma. E uma outra opção para modular a inflamação e o estresse oxidativo
é aqui a associação do Magtem, né, ou da fórmula associada de Magtem, com a curcumicel, excelente antioxidante, excelente modulador de inflamação, e a cúrcuma mais biodisponível do planeta mundial da mundo. E o Magtem, enfim, você encontra o Magtem, essa molécula, né, com associação de magnésio treonato, extremamente biodisponível para o cérebro. Pensou no juízo, pensou nos neurônios, pensa no Magtem, gente. Não é possível que eu não tenha entendido o que ele faz. Se alguém não entendeu o que o magnésio faz para o cérebro, me diz que eu vou na sua casa dar um desenho, vou desenhar e dar uma aula gratuita para a sua vida. Mas não é possível que não tenha ficado claro. E você encontra o Magtem no Brasil inteiro, nas farmácias de manipulação, né? Farmácias que vocês confiam, que sabem que é Magtem e que não é magnésio treonato genérico, porque você vai gastar o dinheiro e não vai ter o efeito, porque não é a mesma coisa. E aqui tem o QR Code, a produção colocou o QR Code para encontrar as farmácias que tem o Magtem, as farmácias que fazem um trabalho correto e que não vendem o genérico para você, achando na ilusão que é a mesma coisa, porque não é, tá? Então, uma coisa é Magtem, outra coisa é o resto. É Magtem que a gente quer porque é o que tem evidência, é o que funciona, é o que tem estudo e é o que tem maior biodisponibilidade para atravessar a barreira hematoencefálica. E o magnésio chega lá e dá o show dele e faz a alegria dele, e você vai ter 90 anos com um cérebro de 30 e vai para a festa e vai lembrar até do que era para ter esquecido, mas você vai ser mais feliz com certeza. Tá bom? Então, deu meus slides aqui. Produção, agora eu vou responder a perguntinhas do coração. Karine, já ouvi falar sobre o TCM como proteção dos neurônios. Bom, primeiro que são mecanismos totalmente diferentes, tá? Uma coisa é o TCM, o mecanismo de neuroproteção que pode ser induzido pelo TCM, do Magtem ou de outras moléculas. O TCM é o quê? Um triglicerídeo de cadeia média. É uma forma de você suplementar ácidos graxos que tem uma propensão a, atravessa a barreira hematoencefálica, e o astrócito, ele transforma os ácidos graxos de cadeia média em corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, eles viram energia para o cérebro, e tem uma molécula de energia para a produção de ATP, para o neurônio fazer o que tem que fazer. Então, uma molécula que favorece a bioenergética cerebral, tá? Porque vira ATP na mitocôndria, o corpo cetônico. E o corpo cetônico também pode ter uma atividade neuroprotetora, porque permite que entre cloro no neurônio. Então, veja que a gente falou aqui a aula inteira. Quando entra cálcio em excesso no neurônio, isso danifica o neurônio e engole a sinapse. Quando eu impeço que entre cálcio em excesso, que é justamente o que o Magtem faz, ou eu permito que entre mais cloro, que tem a carga negativa, eu também protejo o neurônio. Então, o Magtem e o TCM, eles têm mecanismos neuroprotetores sinérgicos. Eu, particularmente, quando eu quero pensar em neuroproteção, eu geralmente utilizo os dois. Então, eu utilizo, porque o Magtem, ele tem vários outros mecanismos, né, de ser matéria-prima para a produção de dopamina, serotonina, norepinefrina, e também a neuroproteção. E aí, quando você pensa em neuroproteção, associar os dois, principalmente num cérebro que tem excesso de glutamato, que tem excesso de neurotransmissão excitatória, é bem interessante, tá? Na prática, a gente faz bastante isso. Só que tem que ter cuidado com a dosagem do TCM. Na minha opinião, quanto mais idade a pessoa tiver, um pouquinho maior a dose pode ser, tá? Mas o TCM, assim, a gente pode começar com 5 gramas 2 vezes por dia, até 10 gramas 4 vezes ao dia. Depende da situação, a tolerância gastrointestinal, como é que o paciente está, tá? Mas são mecanismos diferentes, tá? Dexametasona, de uso contínuo, prejudica em quantos por cento o cérebro? Não sei te dizer em valores percentuais, até porque essa informação a gente não tem, né? Mas, bom, por exemplo, você está falando da dexametasona, né? A utilização de um corticoide. Para mim,
um dos grandes problemas do uso contínuo, né, de corticoides envolve, inclusive, até o leaky gut, a alteração da microbiota intestinal, o leaky gut e uma possível neuroinflamação gerada pela inflamação sistêmica ocasionada pelo leaky gut, tá? Então, percentualmente, nós não sabemos quanto isso prejudica, mas que prejudica, prejudica. E aí, como você já sabe que tem um leaky gut em potencial acontecendo, e uma neuroinflamação em potencial que vai acontecer, você precisa fazer de tudo para compensar. Então, pensa, se eu tenho uma leaky gut e uma neuroinflamação, você vai ter muito glutamato na fenda sináptica. E o glutamato em excesso vai danificar as sinapses. Você precisa fazer de tudo para poder proteger essas sinapses. Então, os mecanismos de neuroproteção aqui, eles são indispensáveis. E o de modular a inflamação. Se você usa um medicamento como esse para modular a inflamação, você pode pensar em outras formas de modular a inflamação, até para reduzir a necessidade ou a dose da medicação. Então, você pensa em dieta anti-inflamatória, na curcumicel, no ômega 3, né, e em estratégias capazes de modular a inflamação para que a dexametasona não seja a sua única forma de fazer isso, porque de uso contínuo, sim, pode ter problemas pela inflamação, pelo leaky gut que ela acarreta, tá? Aqui. Dosagem de magnésio eritrocitário. É um exame que, na prática, magnésio eritrocitário, eu não peço, né? Porque é um exame que é caro, não é possível pedir para todo mundo. Então, eu me baseio principalmente em sinais e sintomas, em avaliar se aquele paciente tem uma neuroinflamação em potencial, se aquele paciente precisa de um estímulo para a produção de dopamina, norepinefrina, dopamina, se aquele paciente precisa de mais moléculas capazes de, né, otimizar a disponibilidade de ATP. Então, eu penso muito na realidade daquele cérebro para programar a suplementação, tá? Eu não costumo pedir magnésio eritrocitário, porque não é um exame muito acessível, tá certo? E mesmo que o magnésio eritrocitário, o magnésio sérico deem ok, se existe neuroinflamação, eu vou tratar de cuidar com a neuroplasticidade, tá? Porque você está falando de uma situação que é uma demanda, né, de neuroproteção que está acima do fisiológico. Então, você tem que pensar em proteção também mais intensa, tá? Os estudos clínicos apresentados deixam claro que o ativo, sim, todos eles, Paulo. Quando você for ler o artigo, né, em materiais, em métodos, foi utilizado o magnésio do laboratório tal, você vai ver, é o Magtem, todos eles. Eu mesma, cada estudo de Magtem, de magnésio treonato que eu leio, eu vou fuçar. Eu mesma, a Rejane, às vezes a gente ficou fuçando, né? Cadê? Tá lá, é o Magtem. Todos, 100% foi o Magtem, o artigo, ele, né, quando ele vai colocando o fabricante, onde vem, você vai esmiuçando de trás para frente, lá está você se deparando com o Magtem, tá? Comecem amanhã a tomar Magtem, e daqui algumas semanas a gente volta aqui, ó, vocês vão ver que vocês vão estar tudo mais esperto ainda. Ó, eu tomo antes de dormir e me ajuda muito, com certeza. Viva os glutamato que deixa a gente em paz, né? Isso é bem evidente, né? Na prática e na literatura científica, com certeza. O Léo, né, o meu filho mais novo, ele tem TDAH e ele usa Magtem todos os dias antes de ir para a escola. A gente, enfim, não usa medicação, usa só suplementação. Geralmente, a dosagem recomendada e a percentagem de entrega em comparação à dosagem ingerida, a dosagem que eu sigo, eu me baseio pelo que os estudos científicos trazem de eficácia, tá? E, por exemplo, para o Léo, meu filho tem 14 anos, a gente utiliza 250 miligramas 2 vezes por dia, tá? Eu gosto de utilizar no mínimo 400 miligramas por dia, 200 e 200. Tem estudo que usa 1,5 grama, 2, só que na prática eu utilizo doses mais baixas com um resultado muito bom. Então, 400 a 600 miligramas por dia, você já tem um resultado interessante, tá? Até porque, como a biodisponibilidade é maior,
né? Como a biodisponibilidade é maior, você consegue ter um resultado para sistema nervoso central muito bom, mesmo com doses não tão altas, justamente por conta da biodisponibilidade, tá? Tá, quanto à absorção, né, Sara? O percentual de biodisponibilidade. Pronto, você entendeu, beleza. Patrícia, eu gosto de fracionar a dose, tá? Como a gente sabe que a meia-vida não é de 12, 24 horas, eu gosto de fracionar a dosagem. Então, eu uso 250, 250, 200 e 200, até porque também você tem que entender o que você quer. Se você está querendo modular a ansiedade, a hiperativação de amígdala, é legal você ter esse magnésio disponível no cérebro, né, por uma maior quantidade de horas no dia. Eu quero só focar aqui, talvez, em melhor de performance cognitiva no trabalho. Vou dar uma dose maior só antes de trabalhar. A minha intenção é melhorar a qualidade do sono, vou usar uma dosagem maior só à noite. Então, depende de qual é a característica que você quer modular, tá? Para neuroproteção, por exemplo, uma pessoa inflamada. Para neuroproteção, eu prefiro fracionar, porque você tem que fazer essa proteção durante o dia inteiro. E aí, então, por isso que você vai entendendo qual é o que você quer melhorar naquele paciente. Mas eu, na prática, gosto de fracionar, tá? A partir de qual idade é recomendada a prescrição? Tá. A partir de qual idade é recomendada a prescrição? Maria, você vai encontrar, por exemplo, estudos de suplementação em crianças com TDAH de 4, 6 anos, tá? Então, aí você, obviamente, vai ajustar a dosagem para uma dosagem mais baixa. Mas eu, quando atendo as crianças, eu só atendo a partir de 7 anos, tá? Então, para mim, é super tranquilo. De 7 acima, não tem para mim, uma contraindicação, não. Mas uma criança que tem indicação, um transtorno de espectro autista, um transtorno de ansiedade, um TDAH, mesmo os menorzinhos, a gente reduzindo a dose já dá para fazer a prescrição, sim, tá? Na clínica tem a nutricionista que trabalha com os menorzinhos, 2, 3 anos, faz sim a suplementação de magnésio em pé, em TDAH, pensando na neuroproteção, é só uma questão de ajuste da dosagem. A Patrícia perguntou, minha dúvida era sobre a questão do efeito do sono. Isso. Como o magnésio diminui a hiperativação neuronal, né, diminui a hiperexcitabilidade neuronal, e às vezes você não está conseguindo dormir por uma alta ativação neuronal no momento em que não deveria. Então, você diminuir essa ativação neuronal pode sim favorecer o seu sono, tá? Sonolência durante o dia, não. Você fazendo as coisas direitinho, na prática não é para ter. Porque o Magnetem, ele não vai induzir a sonolência, ele vai diminuir a hiperativação. Não é que ele desliga o neurônio, ele não deixa o neurônio ser ligado em excesso. É diferente você usar um GABA, uma L-theanina de manhã, né, ou um GABA de manhã, que vai diminuir a ativação neuronal, que vai fazer com que entre core e desligue o neurônio, tá? Então, não é para você ter sonolência usando as doses corretas, a intenção correta durante o dia, não, tá? Na verdade, é para ajudar a diminuir a hiperativação e não para desligar o cérebro. E faz a neuroproteção, né? Um colega relatou o Magnetem promoveu expansão cerebral. Ele usou um momento que estava estudando. Então, pensa aí que você vai ter, né, uma maior disponibilidade de ATP, que o magnésio é fundamental para estabilidade da molécula de ATP. Você vai ter mais nutrientes para a produção da dopamina, serotonina, norepinefrina, que para a cognição é importantíssimo. E você vai ter uma proteção das sinapses, favorecendo esse aumento da neuroplasticidade. Então, com certeza, e os estudos eles mostram, né, o aumento da densidade sináptica, até aumento de volume cerebral, com o cuidado, com a prevenção da entrada de cálcio em excesso nos neurônios e com o aumento da produção de neurotransmissores. Você melhora a conversa entre os neurônios, você melhora a neuroplasticidade, né? Com certeza. Ok, gente? Então podemos deixar vocês dormir, já são quase 10 horas, falando mais comida cobra. Mas é assim que a gente é feliz, né? Eu que agradeço.
eu adoro falar, não sei se alguém percebeu. E se tiverem dúvidas, né, o meu Instagram vou colocar aqui no chat, se quiserem tirar dúvida, pedir que eu mande algum estudo, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. E também, Dani, quero levar minha mãe, meu tio, minha paciente, precisa de atendimento. Tá aqui, entra no meu Instagram, que tem lá o link para marcação de consulta no meu consultório aqui em Jundiaí. Dá para ajudar de diversas formas, todos vocês, capacitando, treinando, ensinando, ou cuidando diretamente que os neurônios precisam de cuidado, eles estão tudo esfomeados, viu? Tá? E também, gente, eu tenho a minha plataforma, a Academia da Neuronutrição. Lá tem várias aulas gratuitas, tá? Vocês podem entrar lá assistir também. O meu canal do YouTube, Neuronutrição com Daniele Lodete, tem várias aulas gratuitas, várias masterclass que eu faço lá, tá? E tem meu podcast da Neuronutrição, que também tá lá. Quer estudar neuronutrição? Tem, viu? As aulas tá tudo pronta lá, ó. É só sentar e assistir essa aula aqui e as outras, e dá para se divertir bastante, tá? É a Academia da Neuronutrição. Se colocar Daniela Lodete lá no YouTube, no Spotify, ou Neuronutrição, vai aparecer minha cara lá e vocês podem se divertir. E também temos pós-graduação em Neuronutrição, tá? Turma aberta todos os anos em abril. Ou seja, e não tem onde estudar. Tem sim. Só querer que tem. Obrigada, viu, gente? Podem agora descansar. Tomar o Magtem de vocês, chazinho de camomila e bons sonos. Quer dizer, bom sono, bons sonhos. Obrigada, gente. Boa noite. Vão dormir.